Se tem um bolo que nunca pode faltar no seu menu, é um bom bolo de chocolate. E esse aqui, tá irresistível. Com a combinação de creme e mousse de chocolate em um bolo super molhadinho, o bolo duplo chocolate é uma explosão de sabores e deixa todo mundo com água na boca. E ele tem um segredo, hein? Vocês pediram muito nos comentários do bolo Prestígio e eu trouxe essa versão, que é muito mais econômica para você faturar. Esse é o 5º vídeo do nosso especial bolos de feira e eu vou te ensinar a fazer esse bolo chocolatudo que eu te garanto, vai fazer sucesso com seus clientes. Antes da gente começar, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificações para você não perder nenhuma novidade e deixa o seu joinha aqui nesse vídeo, você sabe, né? Ajuda muito o nosso trabalho. Já aproveita e me conta aqui nos comentários qual o próximo sabor de bolo de feira que você quer ver aqui no nosso especial. Ou então manda só um coraçãozinho mesmo, que é para eu saber que você está curtindo os nossos vídeos. As medidas dos ingredientes em gramas estão na descrição do vídeo, logo embaixo do título, para você seguir tudo direitinho. Agora, prepara a sua cozinha e vamos para a receita. Então vamos para o nosso próximo bolo de feira? Hoje a gente vai começar pelo recheio e eu vou fazer um creme belga de chocolate, que é um recheio muito saboroso e bem econômico. Para ele eu vou usar uma caixinha de leite condensado, 3 colheres de sopa de chocolate em pó. Aqui eu estou usando chocolate 50% cacau, mas você pode usar também o cacau em pó se preferir. Também vou acrescentar 2 colheres de sopa de amido de milho. E algumas pessoas têm um certo receio de usar o amido, né? Dizem que ele deixa sabor residual no doce ou que fica com uma textura de mingau, mas isso é mito, não é verdade. Isso só acontece quando a receita está desbalanceada, ou seja, tem amido em excesso naquela receita, ou então quando o recheio não é cozido completamente, não é cozido pelo tempo correto, né? Então, se você cozinhar corretamente, não precisa ter esse receio. Agora eu vou mexer tudo isso aqui até desfazer os grãozinhos. O amido é um dos espessantes mais eficientes que a gente tem na confeitaria. Então, se usado da maneira correta, ele facilita muito a nossa vida. Prontinho! Depois de dissolver o amido e o chocolate, eu vou adicionar aqui na panela uma caixinha de creme de leite e 2 xícaras e mais 1/4 de xícara de leite integral. Agora, a gente vai levar todos esses ingredientes para o fogão e vamos mexer até dar o ponto. Eu gosto de usar o fouet para mexer para não formar gruminhos, não formar bolinhas. E aqui a gente precisa mexer sempre, tomando cuidado para não queimar o recheio no fundo da panela. Depois de 13 minutos mexendo, o recheio já engrossou bastante e chegou ao ponto. Quando eu levanto a espátula, ele cai por cima do creme, fazendo marcações. Agora, para finalizar, ainda na panela, eu vou adicionar 80 gramas de chocolate. Vou mexer tudo até dissolver. E eu estou usando o chocolate meio amargo, mas você pode usar chocolate blend ou ao leite se preferir. Com o próprio calor da panela, o chocolate já vai dissolvendo. Mexe bastante até dissolver todos os pedacinhos de chocolate. O recheio vai ganhando cor, vai ganhando mais brilho e esse chocolate, além de trazer sabor, também vai trazer mais estrutura para esse recheio. E olha só que perfeição a textura do nosso creme belga de chocolate. Ele fica super brilhante, lisinho, com uma textura muito delicada e delicioso. Depois de tudo pronto, é só transferir de vasilha. E olha só que belezinha a textura do nosso creme. Ele é super versátil, pode ser utilizado em bolos e também em sobremesas. Agora eu vou colocar um saquinho aqui por cima, que é para esse recheio não criar película. Eu estou usando um saquinho de congelamento mesmo, que eu parti no meio. E precisa encostar o saquinho direitinho aqui por cima do recheio. Prontinho! Agora eu vou levar esse recheio para a geladeira por 24 horas
até ele chegar na textura correta. Agora vamos para a calda que a gente vai fazer para regar o bolo. Hoje a gente vai fazer uma calda bem econômica que não leva leite condensado. Para ela, eu vou colocar aqui na panela 2 xícaras de chá de água, 3/4 de xícara de leite, 5 colheres de sopa de cacau em pó e 1 xícara mais 1/4 de xícara de açúcar. Eu estou usando açúcar cristal, mas você pode usar açúcar refinado se preferir. E é só isso. Agora a gente vai misturar tudo e vamos levar para o forno até ferver. E aqui nessa calda, o açúcar é mais a gosto, tá? Você pode colocar o açúcar aos pouquinhos, não precisa colocar tudo de uma vez, como eu coloquei, e vai experimentando. Se você achar que não precisa de todo esse açúcar, é só colocar um pouquinho menos. E aqui nem precisa ficar mexendo essa calda, tá? É só tomar conta, porque assim que ela ferver, já vai estar no ponto. Agora a calda começou a levantar fervura, eu vou desligar o fogo e a gente vai esperar ela esfriar antes de usar. Você pode observar que ela é uma calda bem líquida mesmo, tá? Transferir a calda para uma jarra e agora a gente vai esperar ela esfriar. Vou levar para a geladeira para esse processo ser mais rápido. Enquanto isso, a gente vai fatiar os discos do bolo. Vamos lá? Se você está acompanhando o nosso especial de bolos de feira, sabe que eu gosto de usar o pão de ló nesse tipo de bolo. Primeiro porque ela é uma massa de sabor muito delicada, que combina com várias caldas e também porque é uma massa flexível, mais barata e muito fácil de trabalhar. Nossa massa de chocolate deliciosa já estava pronta e a gente já tem o vídeo dela aqui no canal. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo para você assistir mais tarde. A massa já está fatiada, olha só como ela é super fofinha e os nossos preparos já estão quase prontos. Agora vamos para o recheio? Eu deixei o creme belga descansar na geladeira de um dia para o outro e olha só como ele fica super estruturado. Ele é muito gostoso, a textura é super delicada, não é enjoativo e nem é doce demais. E a gente vai agora dividir esse recheio em 2 partes, uma para cada disco de bolo. A primeira a gente vai usar nessa textura mesmo, já a segunda a gente vai transformar em uma mousse usando chantilly batido. Eu sempre gosto de combinar texturas no bolo porque eu acho que o resultado final fica muito mais gostoso, fica muito mais interessante. Para facilitar o nosso trabalho, eu já vou bater o chantilly que a gente vai usar para decorar o bolo também, tá? Não faz muito sentido eu bater um pouquinho de chantilly para usar no recheio e depois bater o chantilly restante para a gente decorar o bolo. Então já vou bater tudo de uma vez. Então aqui na batedeira eu vou colocar 3,5 xícaras de chantilly bem gelado e 2 colheres de sopa bem cheias de cacau. Eu vou peneirar esse cacau, que é para a gente não ficar com pedrinhas aqui no chantilly. Passo a colher aqui para desfazer todas as pedrinhas. Misturo aqui de leve com o próprio fouet da batedeira. E agora a gente vai bater até chegar ao ponto. O chantilly chegou ao ponto que eu quero, que é quando ele gruda aqui no batedor e forma um buraco aqui no centro da tigela. A textura dele é bem firme, ele fica bem aerado e é desse jeitinho que a gente quer mesmo para fazer a mousse e ela não perder a estrutura. Agora eu vou separar 2 colheres do chantilly batido e vou colocar aqui no nosso recheio. E a gente vai mexer até que esse chantilly esteja completamente misturado ao creme. Eu não quero fazer um chantilly saborizado, eu quero apenas dar uma leveza, uma textura um pouco mais leve aqui ao nosso creme, um pouco mais aerada. Então cuidado para não colocar chantilly demais. E aí, depois de tudo muito bem misturado, é assim que a nossa mousse vai ficar. Bem cremosa e muito delicada. Vamos para a montagem? Para montar o bolo, eu vou usar a mesma forma que a gente usou para assar a nossa massa. A nossa forma de 25 centímetros de diâmetro por 10 centímetros de altura.
Eu vou forrar essa forma com um saquinho plástico aberto, que é para facilitar depois no momento de desenformar. Eu estou usando esses saquinhos de congelamento mesmo. Então eu vou abrir um saquinho nessa posição. E depois eu coloco outro saquinho na direção oposta para a gente cobrir toda a forma. Para rechear o bolo, eu vou usar uma manga de confeitar e o bico perlé, que é esse bico aqui que não tem desenho. E aí eu começo colocando aqui dentro da forma o primeiro disco de massa. E vou regar usando 200 ml de calda. Como a minha bisnaga é graduada, fica muito mais fácil fazer a medição dessa calda. O nosso recheio é bem delicado, bem leve, então para evitar qualquer risco de vazamento, eu coloquei aqui na manga de confeitar chantilly bem poroso. Eu não hidratei esse chantilly porque eu quero fazer uma camada de contenção com ele, uma faixa de contenção. Para isso, eu vou aplicar uma camada fina desse chantilly na borda do disco. Ele vai ajudar a manter o nosso recheio no lugar certinho. E aqui é para usar chantilly bem firme mesmo, tá? O objetivo não é que ele esteja bonito, é que ele segure o recheio todo no lugar. Agora sim eu venho aplicando o nosso recheio de mousse de chocolate. Depois de aplicar a nossa mousse, a gente vem com o segundo disco de massa. E vamos regar com mais 200 ml de calda. Nessa segunda camada de recheio, eu venho novamente com a faixa de contenção de chantilly. E depois do chantilly, a gente vem aplicando o creme belga. Agora a gente vem com a última camada de massa. Eu vou regar a parte interna dessa massa aqui com um pouquinho de calda e colocar ela aqui por cima do nosso bolo. A gente não pode esquecer que depois de desenformar esse bolo, ele vai ficar ao contrário, né? Então é por isso que aqui no topo eu uso a base da massa, ela vai dar mais segurança no transporte, vai deixar esse bolo mais firme e é por isso também que eu coloquei primeiro a mousse. Como a mousse é um recheio mais leve, que não suporta muito peso, depois que a gente desenformar o bolo, ela vai ficar bem próxima do topo. E para finalizar, eu vou regar essa última camada com o restante da calda. Depois que ela absorver toda a calda, eu vou puxar o saquinho plástico para esticar ele direitinho. E vou fechar o bolo com esse saquinho. Tudo pronto. Nosso bolo está montado e agora ele precisa descansar. A gente vai levar para a geladeira por 6 horas ou então para o freezer por pelo menos 3 horas. Você deve ter observado que esse bolo tem uma proposta um pouco mais econômica, né? Foi um pedido de vocês lá nos comentários do vídeo anterior. Mas se você quiser, pode fazer um bolo mais premium, um bolo mais gourmet. É só substituir o recheio de creme belga, a caldinha para regar o bolo e a caldinha da finalização pelas opções que eu mostrei no vídeo do bolo Prestígio. Eu vou deixar o link desse vídeo aqui embaixo para você assistir mais tarde. Enquanto o nosso bolo descansa, vamos preparar a decoração? Para decorar esse bolo, vou fazer bombons de chocolate crocante. Aqui eu tenho chocolate nobre já temperado, estou usando chocolate meio amargo. E para trazer crocância para o bombom, eu vou adicionar crocante de castanhas industrializado e também castanha já triturada. É só misturar os ingredientes. E olha que belezinha! Para moldar os bombons, eu vou usar a forma de chocolate profissional da Blue Star. Essa daqui tem um modelo redondo, um modelo bem clássico e a trufa essencial de 20 gramas. Eu vou polir muito bem todas as cavidades com papel toalha ou com um paninho. E aí é só despejar o chocolate na forma. Eu gosto de usar uma manga de confeitar para ficar mais fácil e não fazer tanta sujeira. Dou batidinhas para as bolhas subirem para a superfície. E depois que o chocolate esfriar aqui sobre a bancada, é só levar para a geladeira para ele cristalizar. Depois de mais ou menos 15 minutinhos,
A forma já está fosca por baixo e os bombons estão prontos. Aí é só bater a forma sobre a bancada para desenformar todos os bombons. E não precisa ter medo, tá? Pode bater com força mesmo. Olha só como esse bombom fica lindo e super brilhante. Para deixar os bombons bem charmosos, eu vou fazer risquinhos de chocolate. Levar mais um minutinho para a geladeira e eles já estão prontos. Olha que belezinha! Vou reservar todos eles e agora a gente vai hidratar o chantilly. Para cobrir esse bolo, a gente quer um chantilly com uma cor mais quente, uma cor que tem uma aparência de chocolate mesmo. Então eu vou adicionar aqui a ele 3 gotinhas de corante marrom. Aqui, se você quiser, pode colocar um pouco mais também, tá? E a gente vai mexer até alisar o chantilly. Ele tá bem poroso, ficou reservado, então é importante que a gente vá passando a espátula e amassando esse chantilly para ele ficar bem lisinho. Se você achar que precisa de mais corante, que quer uma cor mais forte, é só ir adicionando até chegar na cor que você quer. E o chantilly já chegou aqui na cor que a gente quer. Olha como ele tá bem bonito. Você pode observar que ele tá poroso, cheio de bolinhas. Então agora a gente vai hidratar. Eu vou hidratar usando leite condensado porque fica mais gostoso. Mas se você quiser um resultado mais econômico, pode usar o próprio chantilly líquido ou então água gelada, que também trazem um excelente resultado. Vou mexendo até que ele fique bem macio e brilhante. E olha que textura linda e super lisinha. Depois de algumas horas na geladeira, nosso bolo está prontinho para ser decorado. Eu passei glucose aqui no prato, que é para colar o bolo no prato e para facilitar o transporte, para ficar tudo mais seguro. Então agora a gente vai abrir o saquinho plástico, colocar o prato aqui por cima e vamos virar a forma. Confere se o bolo está bem centralizado no prato para facilitar seu trabalho de decoração depois. Aí é só a gente retirar a forma, o fundo e também o saquinho plástico. E olha só que beleza de bolo. Viu só como essa montagem simples deixa o bolo bem bonito e com as laterais bem certinhas, bem seguras? Então, depois disso tudo, a gente vai decorar essa lindeza. Eu vou passar uma camada bem fininha de chantilly aqui nas laterais do bolo, só para a gente segurar todas as camadas no lugar e também não deixar nenhum farelinho sujar o chantilly. Eu estou usando essa espátula aqui, que é aquela espátula de cortar bolo, para a gente fazer esse trabalho. E aí é só colocar um pouco de chantilly aqui no fundo da espátula e a gente vem passando nas laterais. Faço esse processo ao redor de todo o bolo. Depois de preencher toda a lateral, a gente coloca o chantilly na manga e para cobrir o bolo eu vou usar o bico serra. Eu vou colocar essa parte em contato com o bolo e vamos deixar a parte lisa do bico para fora. E aí é só encostar o bico no bolo, apertar a manga tentando manter sempre a mesma pressão e ir girando a bailarina. Depois de preencher as laterais, a gente vai fazer o mesmo processo no topo do bolo. E aí a gente vai alisar. Eu vou começar pelo topo com a espátula de cortar o bolo. Coloco ela inclinada aqui em cima e venho girando a bailarina. Nesse momento, é importante ir pressionando a espátula para nivelar o bolo. Então, se tiver alguma área mais alta, você vai pressionar para que o bolo fique todo da mesma altura. A gente vai fazer um acabamento aqui por cima, então não precisa se preocupar e nem deixar muito lisinho, tá? Vou retirar esse topinho aqui do meio e vai alisando até ficar do jeitinho que você quer. Agora que o topo já está alisado, a gente vai para as laterais. Eu vou usar essa espátula, que é uma espátula alisadora, e aí é só posicionar ela aqui na lateral e ir girando a bailarina.
Coloca o seu olhar na altura do bolo para ver se as laterais não estão tortas, se elas não estão cônicas. Dá uma giradinha aqui para conferir se está tudo ok. E aí agora a gente vai retirar essas rebarbas. Eu posiciono a espátula aqui no topo e vou empurrando as rebarbas para o centro. Limpo a espátula e faço isso em todo o contorno do bolo. O bolo agora está bem lisinho e olha só o brilho desse chantilly. Eu vou levar para a geladeira um pouquinho, só uns 10 minutos, que é para esse chantilly formar uma película, ficar um pouquinho mais firme e a gente finalizar a decoração. Enquanto o bolo fica na geladeira, eu vou derreter um pouquinho de chocolate. Depois de 10 minutinhos eu vou despejar o chocolate aqui por cima, mas atenção, esse chocolate precisa estar frio. Se você colocar o chocolate quente aqui em cima, ele vai derreter o chantilly. É só despejar ele por cima do bolo. E agora a gente vai espalhar com a espátula para ele ficar com um caimento bem bonito nas laterais. Eu vou girando e levando esse chocolate para as bordas do bolo. Enquanto o chocolate ainda está macio, a gente vai marcar o topo com o marcador de fatias. Aqui eu estou usando o marcador de 12 fatias. Vou decorar as bordinhas com confeitos de chocolate. E finalizar cada uma das fatias com os bombons que a gente fez. Agora eu vou te mostrar como ficou essa delícia de bolo. E que o nosso bolo é lindo por fora, a gente já sabe, né? Agora eu vou te mostrar também como ele ficou lindo por dentro. Olha como as fatias ficam definidas, as camadas de recheio ficam aparentes e cremosas, bem estruturadas e a massa fica super molhadinha. O creme belga é muito delicado, a mousse leve, airada, a combinação de texturas é perfeita. Esse bolo é incrível, delicioso, levíssimo, desmancha na boca. Eu vou seguir as marcações para cortar e para embalar a gente vai usar a hamburguera número 2. Para ficar tudo ainda mais gostoso, a gente vai colocar a caldinha de finalização por cima. Eu usei a mesma receita do creme belga no recheio dessa caldinha, mas deixei ela no fogo por menos tempo, só por 8 minutos. Esse bolo é muito fácil de fazer e mais fácil ainda de vender. Quer facilitar ainda mais a sua produção? Os materiais que eu usei nessa e em outras receitas estão aqui embaixo na descrição. É só você clicar nos links e garantir os seus produtos. E o melhor, comprando por esses links, você apoia o canal para que a gente traga sempre receitas incríveis para você. Escreve aqui nos comentários que eu quero saber que bolo de feira você quer ver aqui no canal, hein? A validade desse bolo é de até 5 dias. Ele me rendeu 12 fatias e o preço de custo foi de R$ 53,05. Isso sem contar o chocolate e os bombons aqui do topo, porque como eles são opcionais, eu não incluí. Se você preferir um acabamento mais econômico, pode decorar apenas com rosetas de chantilly mesmo. E aí você pode vender cada fatia por R$ 19,00, isso já contando com a caldinha para finalizar, ou então pode fazer como vários confeiteiros. Você vende a fatia e a caldinha é cobrada à parte, separadamente, para quem quiser pagar por ela. Nesse caso, você pode vender a fatia a partir de R$ 15,00. Mas é claro que esse preço é apenas uma estimativa, tá? Ele foi calculado sobre o preço de custo dos insumos que eu usei. Então você precisa calcular o seu preço de custo de acordo com o seu custo de produção. E você pode vender essas fatias no delivery, pode vender em parques, praças, avenidas e até mesmo montar uma mesa na frente da sua casa para vender muito. Faz esse bolo aí na sua produção, depois me conta como foi, que eu tenho certeza que vai ser o maior sucesso. E aí, me conta, o que você achou do nosso bolo duplo chocolate? Me conta também que outras receitas você gostaria de ver por aqui. E se você quer conhecer outras receitas de bolos super recheados, deliciosos,
que deixam todo mundo com água na boca, eu separei alguns vídeos especiais. É só clicar aqui na tela para assistir. Um grande beijo para você. Te espero no próximo vídeo.